Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Uma pergunta que todo mundo faz, né? Em tempos de gasolina muito alta, compra o carro a gasolina, compra o carro a etanol, compra o carro flex, existe ainda a possibilidade de usar etanol? É uma dúvida que sempre aparece na cabeça do brasileiro. É verdade. Mas eu queria começar lembrando lá no passado, quando o carro ainda, a gente só comprava ou gasolina ou álcool. Ou separados, é verdade. E além do mais, ele tinha aquele reservatório de gasolina que pra era chamado de manhã. partida frio. Exatamente. E quando dava um friozinho, Vitória aqui, Espírito Santo, aquele friozinho, o Brasil todo, e o pessoal forçava, caía a bateria e o carro não pegava, Patrícia? Eu lembro disso. Loucura, olha que dificuldade que foi aquela época. Até empurrar o carro, pegar os vizinhos, empurra aqui um pouquinho e tal, para o carro pegar. Pegar no tranco, era uma maravilha. Então era uma loucura. As oficinas amavam essa época, né? Porque tinha muito serviço. Bom, muito bem. Respondendo sua pergunta, a primeira coisa, a pessoa precisa ter um carro flex. Esse carro flex hoje, né, essa tecnologia melhorou muito. O carro em injeção melhorou muito. Os sensores fazem toda a leitura do carro, né? Temperatura, o tipo de combustível. Às vezes você vai num posto, tem um combustível, mesmo a gasolina, não é a gasolina muito 100%, ela também está ali fazendo toda essa regulagem para você, fazendo todo o diferencial nesse sistema. Então, você precisa ter um carro flex, você pode utilizar tanto o álcool quanto a gasolina, que é muito importante, né? E o mais importante é que você tem que fazer a conta. Quando chega nessa coisa da conta para usar o etanol, que é o assunto de hoje, álcool ou gasolina, qual é o melhor, você tem que fazer conta. E aí mexe no bolso do brasileiro, ele começa a fazer conta realmente. Lembrando que o álcool ele é mais barato, mas ele também acaba te dando menor autonomia. Isto é, o que você faz com a gasolina, você faz 30% menos com álcool. Ok? Ok. Então você anda menos. A combustão do álcool é maior também do que a da gasolina, Ela tem uma força, o carro ele anda mais. Ele mas tem um sistema... queima combustível mais rápido. Queima mais rápido e você acaba, por sua vez, andando 30% menos. Por isso que é aquela conta que as pessoas acabam fazendo. Do preço, chega né? no posto, vê o preço da gasolina, 70% abaixo ali, ok, beleza, ele compra o combustível, etanol. Caso contrário, não compensa, porque ele tem 30% de diferença. E isso aí é que muda tudo. Mas ultimamente não tem estado tão diferente assim não, né? Não tem dado essa diferença de 30%. Olha, vamos lá. Existem alguns dados do Brasil aqui que diz o seguinte, que o Brasil, principalmente, o Espírito Santo, ele cresceu esse ano. No caso do etanol, a gente bateu recorde de consumo de etanol, o Espírito Santo, como outros estados também. O Brasil está na frente dessa parte de sustentabilidade, né, que emite aí 90% menos gases, né, causadores do efeito estufa, devido ao uso do etanol. Isso é muito importante. Né? Tem pessoas que usam mais o álcool, que são pessoas mais em cima do meio ambiente, com todo aquele cuidado. Então, mesmo que tenha uma diferença pequena, eu vou usar o etanol. Tem clientes que usam dessa maneira. Então, é importante fazer essa conta, estar sempre preparado para isso, para que você possa estar rodando. Outra coisa interessante é no caso do motor. A pessoa que usa o etanol, ele tem um motor mais limpo, porque ele não suja, não dá aquela borra, aquela sujeira, aquela graxa interna. Tanto é que o carro a álcool, ele por sua vez, quando nós abríamos o motor para fazer o motor de um carro a álcool, ele sempre estava limpo, os pistões, tudo limpo e tal. Já o carro a gasolina, muitas vezes tem clientes que têm problema de estar fazendo a descarbonização, que o motor, por sua vez, ele vai dando aquela graxa, vai dando aquela borra interna através do óleo ali em contato com os gases da combustão, ele acaba danificando o motor nesse sentido. É por isso que recomenda-se utilizar um pouco de álcool, um pouco de gasolina, né? A pessoa, quando não vê vantagem, recomenda usar pelo menos um tanque para fazer a limpeza
do sistema como um todo. Era válido. isso que eu ia te perguntar. Vale a pena, então, já que de repente a pessoa adora abastecer a gasolina, não pode misturar os dois combustíveis ao mesmo tempo, mas esvaziou, coloca um tanque cheio de etanol, roda com ele, já é o suficiente para dar uma limpezinha assim no motor e depois volta a gasolina? Olha só, a gente tem que fazer uma observação aqui. Tem carros mais antigos que ele tá muito carbonizado. Aí a pessoa fala, eu ouvi na CBN, vou botar álcool. Vou limpar aí meu ele motor. Enche o tanque de álcool, né? Pega lá um preço legal. Conclusão, ele vai fazer uma limpeza naquele motor e vai soltar muita sujeira. E aí o feitiço Isso vira pode contra o feiticeiro. entupir o sistema de guias ali, todo o sistema ali de tubulação, acaba dando um problema. Mas esses carros mais novos, assim, de até 5 anos, que pode estar utilizando o álcool para fazer uma retrolavagem, uma limpeza interna no motor como um todo, recomenda-se que pelo menos aí a pessoa faça de 2 em 2 meses um tanque de álcool para poder fazer a limpeza. De 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses, se a pessoa não está muito acostumada, está usando o etanol. Tem pessoas que usam o etanol com mais frequência, isso não tem problema. Aquelas pessoas que não utilizam, podem estar utilizando. Mas vai sentir diferença na hora de dirigir, não vai? Ele vai sentir o carro mais forte, ele arranca mais, ele tem uma potência um pouco maior, mas ele vai sentir também que o tanque vai baixar esvaziar mais rápido. Mais rápido, ele acaba consumindo. Então, utilizando aquilo que a gente já falou lá atrás em outros programas, ter o cuidado com o pé do acelerador, observando o sinal que já fechou lá na frente para ele poder utilizar o freio motor, ele já vai tirando o pé ali, né, mantendo o carro mais... Fazendo as reduções livre, corretas. Reduções né? corretas para que ele possa economizar. Todo esse detalhe, na arrancada, sair no sinal, ele sai de maneira mais correta, a passagem de marcha também ajuda bastante. São detalhes pequenos aí que você vai fazer com que o carro se torne um pouco mais econômico. Ó, tem participação de ouvinte. Vamos já, lá. Tá? O Júnior, qual a conta correta para saber se o álcool vale mais do que a gasolina? Pessoas falam 70%, mas já ouvi especialistas dizendo em carros mais novos o álcool está tendo mais economia. Pergunta se isso procede. Procede sim. As tecnologias para o carro flex melhoraram muito de uns anos para cá e cada vez mais ela está, através de todos esses sensores, através de todo esse gerenciamento eletrônico que o motor, por sua vez, através de todo o sistema que o carro já tem dessa tecnologia embarcada, ele está cada vez melhorando mais nesse aspecto da economia. Então, procede e tem ficado cada vez mais econômico, sim. O Edmar está aqui dizendo que o carro dele estava engasgando e ele sempre colocava gasolina, e um dia ele colocou R$50 de álcool. Fez isso 2 vezes e resolveu. É um Prisma 2014-2015, parou de engasgar. Perfeito. Ele fez a limpeza, era uma sujeira pequena, provavelmente, algum cisco, alguma coisa, e ele ajudou ali com o álcool fazer a limpeza nos bicos, melhorou. Ele faz uma retrolavagem meio interna no motor assim, que funciona bastante, principalmente no bico da injeção eletrônica. O Léo está só fazendo uma observação, por conta da sustentabilidade e meio ambiente, não deveria então ser incentivado o consumo do etanol no Brasil? Nesse debate sobre redução de imposto, os impostos do etanol também deveriam ser zerados como investimento para o benefício ao meio ambiente aqui no Brasil. Válida a observação. É verdade, está sendo discutido muito essa coisa do álcool, da gasolina aí agora, né? Do ICM, essa coisa que está todo mundo falando um pouco a respeito de diminuir um pouco esse imposto. Eu acho que é válido. Com certeza, o Brasil poderia dar uma ênfase nisso, já que nós somos os pioneiros nessa área. O Brasil está lá em cima, no top, nesse sentido. Olha, tem a participação do Marcelo aqui, muito boa também. Ele dizendo que sobre carro a etanol, a álcool, ele tem uma história para contar. Ele morava em Guarapari, era adolescente, final dos anos 90, tinha um vizinho idoso que tinha aquela Paraty quadrada a álcool. Lembro. E numa manhã de junho, frio, o carro não ligava de jeito nenhum. Aí ele foi oferecer ajuda. E ele disse, na tranquilidade dele, que não precisava de ajuda porque a esposa dele estava esquentando água. Aí ele perguntou, como? Esquentando água, como? Aí ele fala aqui, rapaz, ele colocou água fervente no depósito de água do sistema de arrefecimento. E esperou um pouco e pá, o carro não ligou. Não, na verdade o carro ligou.
Ele perguntou assim, o carro não ligou? Sim, e Funcionou, o né? carro não ligou? Pois é, ligou, o carro ligou. E aí? Ligou. Explica. Interessante essa eu não conhecia, nova. São as histórias dos Funcionou, nossos ouvintes. brasileira, fantástico e criativo, né? Ligou. Muito viu? bom, ligou. Gente, carro do final dos anos 90, viu? Quer dizer, a história foi do final dos anos 90. A Foi. gente não sabe que ano tinha essa Paraty, né? Dele, né? Época boa, época bem interessante lá atrás. Tem um outro ouvinte aqui, o Ricardo, dizendo que ele tem um Palio 2007, que era flex e tinha um reservatóriozinho de gasolina na frente para poder fazer para ligar a ignição, né? Aham. E certa vez ele foi no posto de combustível e o rapaz falou que a gasolina desse compartimento estava velha e que ele precisava trocar. É verdade, acontece muito, Xará, Ricardo, é verdade. O que tem acontecido? As pessoas às vezes colocam o combustível ali, um combustível comum, e aí fica muito tempo ali, Patrícia, e aí ele apodrece. Chega a ficar O que é muito tempo ali? Até um ano, 2 anos. Menino. As pessoas esquecem porque não utilizam mais. O carro tá pegando tão bem e ele bate na chave e pega porque tá funcionando todo o sistema eletrônico muito bem e o frio aqui no estado não é tão grande e aí aquela gasolina vai ficando, ela vira uma pasta, ela fica pastosa, ela fica um líquido como fosse um mingau. Quanto cabe ali naquele reservatório? Ali cabe pouquinha coisa, cabe meio litro? 300 ml, 400 ml. É pouquinha coisa, no máximo meio litro, no máximo estourando. O reservatório não chega nem a isso, dependendo dos carros. Mas essa gasolina ela apodrece. Então, qual é a sugestão? É a mesma coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui, se você me permite, claro. No caso da moto. A pessoa que tem uma moto de alto luxo, uma moto que a gente considera uma moto premium, a pessoa anda pouco com essa moto, só final de semana e oxalá se usa. A gente recomenda utilizar uma gasolina diferente, que por sinal quem tem é a Petrobras. É uma gasolina top que eles utilizam. Essa gasolina, ela tem uma octanagem completamente diferente, se eu não me engano é a gasolina Podium. Outros postos também têm, mas nem tanto quanto, ela não apodrece. Então, por ser pouquinho, é uma gasolina cara, que eu acho que, se não me engano, está na casa dos seus 5 e pouco. É Uau. cara. Ela vale a pena você estar abastecendo. Não só motos, como esses reservatórios que as pessoas acabam esquecendo. Muitos carros as pessoas saem da concessionária, elas não colocam combustível, deixa sequinho, novinho, nunca utilizou aquilo ali. Não funciona para nada, porque os carros hoje estão funcionando muito bem com o seu sistema eletrônico. E se não colocar nada, também não estraga o carro, não, se não tiver. Em nada. O Armando está aqui no movimento inverso. Ele falou que ele só abastece álcool. Em algum momento ele precisa colocar gasolina? Ele está gastando, de certo modo, em alguns momentos um pouco mais. Mas se ele faz dessa maneira, o carro dele vai estar com o motor sempre limpo por dentro, interno, não vai ter problema de carbonizar nem nada. Zé Carlos Schaefer tem Uma dúvida minha, Ricardo. Vamos lá. O meu carro é flex, ele tem esse compartimento de gasolina, ali da partida frio, né, se eu não me engano. Isso, mas eu não uso álcool, só uso gasolina. Eu preciso manter sempre uma quantidade ali ou não preciso? Não precisa, porque você usa álcool, então ele não vai precisar. Não, na verdade eu uso só gasolina. Perdão, você usa gasolina. E caso você usasse álcool, como o ouvinte anterior, ele usa muito álcool, então vamos lá. Lá um dia ele está na montanha, esfriou bastante, ele talvez vai precisar, mas o sistema tem que estar funcionando. Essa gasolina tem que estar boa, não entupir ali a bomba, porque tem uma bombinha que ela injeta. Essa bomba ela vai jogar lá nos bicos. Então ela vai ajudar a jogar a gasolina, que há uma combustão completamente diferente do álcool, do etanol. Ela ajuda, nesse caso, para pegar o carro mais rápido. Mas então, como você já usa gasolina, não necessita. Então, por exemplo, se um dia eu quiser passar a usar o álcool, eu preciso colocar a gasolina nova naquele compartimento, então? Se o tempo estiver frio e necessitar, com certeza você tem que ter uma gasolina certinha e esse reservatório tem que estar funcionando. Como a gente quase não usa, a bomba geralmente, uma bombinha que tem ali lateral, ela para de funcionar. Obrigada, Ricardo, mais uma vez, hein? Isso aí. Valeu, Ricardo. Okay? Obrigada. Abraço, Patrícia.